Dando continuidade às nossas pregações em Marcos capítulo 4. Iremos trabalhar nesta noite os versículos de número 35 ao 41 de Marcos 4, que dizem assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Senhor Deus, soberano e eterno Pai, muito obrigado, ó Pai, pela leitura da Tua Santa Palavra, pelo privilégio que temos de ouvi-la, Senhor, neste momento. O Senhor que a preservou para a Tua igreja, aguardou para cada um de nós, e é por ela que o Senhor há de falar a cada coração nesta noite. O momento mais importante, mais sublime da semana, o momento em que ouviremos a Tua voz, ó Pai, por meio da pregação. Derrame graça sobre cada um de nós, seja conosco, tenha misericórdia, que possamos compreender a Tua palavra, guardá-la, ó Pai, em nosso coração e colocá-la em prática em nossa vida. Senhor Deus, em nome de Cristo, nos abençoe nesse momento. Assim nós oramos e lhe agradecemos. Amém. Alguém aqui já ouviu essa pregação? Uma pregação nesse texto onde Jesus acalma uma tempestade? Quem aqui não ouviu uma pregação nesse texto? Irmãos, esse texto, ele é tão maravilhoso que toda vez que nós ouvimos uma pregação nele, o Senhor nos surpreende, nos enche o coração de fé. Como é belo e maravilhosa esse texto, essa passagem. Muitos escritos da antiguidade retratam manifestações sobrenaturais no mar, como
A lenda do menino judeu que salvou um grupo de gentios que estavam naufragando. Ao orar a Deus, o mar se acalmou. A crença no deus grego Esclépio, que fazia o vento parar enquanto a tripulação orava. O conto de Cícero sobre o general romano Pompeu, que, segundo ele, controlava a tempestade. A fama de um homem chamado Apolônio de Tiana, de que era mais poderoso que as forças da natureza, e o dito de que o rabino Gamaliel, por ser tão brando, acalmava a fúria do mar. Quando nós olhamos aqui para o Evangelho de Marcos, um evangelho que foi escrito entre os anos 62 a 69 depois de Cristo, vemos que João Marcos relatou muito do que ouviu de Pedro, que foi um verdadeiro apóstolo e uma testemunha ocular de Jesus Cristo. Ele andou com o próprio Jesus. Este evangelho foi escrito para aumentar a fé de uma igreja que vivia sendo atacada pelos poderes ímpios do paganismo romano diante da cruel perseguição do imperador Nero em 64 a 68 depois de Cristo. Uma vez que concluímos as pregações nas 4 parábolas acerca do reino de Deus, a parábola do semeador, da candeia, da semente e do grão de mostarda, iremos começar a pregar sobre 4 de seus poderosos milagres. Jesus acalma a tempestade, liberta o endemoniado, cura uma mulher enferma e olha que coisa, ressuscita uma menina. Visto que Jesus revelou as verdades do reino com seus ensinamentos, ele agora estava prestes a comprová-los com o seu poder. Na última pregação, na parábola do grão de mostarda, vimos que na revelação do mistério da grandeza do reino, o que é menor se torna maior. E o ouvir diligente é essencial para entendermos a grandeza do reino. Hoje veremos o episódio em que Jesus acalmou uma tempestade, demonstrando o seu poder sobre a natureza. Jesus revelou ao acalmar miraculosamente uma tempestade que é inteiramente soberano sobre as forças da natureza, ao passo que os seus discípulos careciam de fé. Desse modo, como seguidores de Cristo, diante do seu senhorio, devemos reconhecer a sua grandeza, permanecendo firmados na fé, até mesmo no dia da provação. Dito isso, proponho o seguinte tema: Jesus é Senhor sobre a natureza. Porque Jesus é Senhor
sobre a natureza, porque, em primeiro lugar, Jesus submete poderosamente a Ele as suas forças, como vocês podem acompanhar comigo nos versículos de 35 a 39. Olhe para a palavra, o que está escrito. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Depois de um dia de intensas atividades em que sua família o tentou prender, onde os escribas o acusaram de estar possesso pelo demônio, e no qual ensinou e explicou uma série de parábolas, o versículo 35 nos diz que Jesus, quando a tarde havia caído, quando estava anoitecendo, se propõe a atravessar o mar da Galileia junto com os seus discípulos. Vejam que, mesmo Jesus tendo um dia agitado e cansativo, ele não parava e ele estava disposto a atravessar aquele mar. Afinal de contas, ele mesmo disse que veio pregar às povoações vizinhas, lá no capítulo 1, versículo 38. Aqui neste slide nós vemos ali o mar da Galileia, Cafarnaum, que era onde eles estavam, e a trajetória até Gergesa, que é onde eles haveriam de chegar. Já o versículo 36 narra que os discípulos, por sua vez, são quem conduzem a embarcação, deixando a multidão para trás, levam Jesus como ele estava, Jesus que estava ali ensinando. Foi com eles. E outros barcos com outros discípulos o seguem. O barco aqui, irmãos, era um barco frágil. Ele tinha apenas 8 metros de comprimento, 2 metros e 20 centímetros de largura e 1 metro e 30 centímetros de altura, com um pequeno espaço para deitar na popa. E esse barco era movido por remadores, 4 remadores, 2 de um lado, 2 do outro, e cabiam ali aproximadamente 15 pessoas. De acordo com o versículo 37, enquanto eles estavam navegando para a região leste, sobreveio uma grande tormenta, uma grande tempestade. Quem aqui já navegou
num barco semelhante a esse? Alguém aqui já teve a oportunidade de participar de um passeio ou de uma travessia de barco? Uma vez pegou uma tempestade? Queridos, aqui a palavra nos diz que eles pegaram uma tempestade repentina e furiosa, porque o mar da Galileia, que na verdade é um lago, fica a 200 metros abaixo do nível do mar, em uma bacia, uma região cercada de montanhas que favorece a troca de ar frio das montanhas com o ar quente abaixo, formando grandes vendavais, uma tormenta semelhante a um furacão. Não era um vento qualquer, era uma grande tempestade. E as ondas estavam batendo de encontro no barco, de maneira que o barco já estava se enchendo de água. Eles estavam naufragando. Imagine a cena. Marcos fez questão de enfatizar tanto a divindade de Cristo quanto a sua humanidade. Em vista disso, o versículo 38 nos informa que Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Uma tempestade terrível e Jesus ali, dormindo, calmo, dormindo. Assim como o profeta Jonas, lá no Antigo Testamento, em Jonas 1,5, caiu em sono profundo durante a tempestade. No caso de Jesus, ele reclina a cabeça sobre um saco de lastro. Não era um travesseiro como nós temos hoje, um travesseiro macio, mas era um saco de areia com pedras, com objetos dentro, que era usado para aumentar o peso e manter a estabilidade do barquinho. Jesus reclinou a cabeça e estava ali dormindo depois de um dia muito cansativo. Segundo James Edwards, a cena descreve sua completa confiança em Deus na adversidade. Jesus crendo no Pai de tal maneira que ele estava dormindo, descansando, que confia na obra providencial de Deus a respeito de todas as dificuldades. Como na história de Jonas, houve pavor no barco, desta vez por parte dos discípulos, que mesmo sendo experientes pescadores, ficam aterrorizados com a bravura do mar. Jesus era carpinteiro, estava tranquilo, dormindo, e eles que eram pescadores, acostumados com o mar, estavam apavorados. Em Jonas, o capitão advertiu por ele ter dormido enquanto todos estavam perecendo. Jonas 1,6. De igual modo, os discípulos acordam e repreendem Jesus, dizendo: Mestre, não te importas que morramos? Acordaram ali Jesus e repreenderam Jesus. Na mesma passagem, no Evangelho de Mateus, os discípulos os chamaram de Senhor. Mateus 8, 25. Porém,
diferentemente da fé que Jesus tinha no Pai, ao dormir na tempestade. Eles não tiveram em Cristo sob sua companhia e sua proteção. É lamentável que os discípulos no barco que está afundando deixaram de crer para temer. Estavam na presença de Jesus e estavam com medo. E no versículo 39, mesmo diante ao desespero e ofensa dos discípulos, Jesus não os abandona. Como diz o texto, e ele despertando, repreendeu o vento, disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Jesus deu uma ordem ao vento e ao mar. O vento parou, se aquietou e o mar ficou tranquilo, ficou calmo. Na história de Jonas, um homem no barco, os homens oram ao Senhor que acaba com a tempestade, Jonas 1,14. Mas aqui o próprio Jesus fez isso por meio da sua palavra. Ele ordena as forças da natureza de maneira autoritativa e produz ordem ao caos, como no princípio da criação, Gênesis 1:2. Pelo poder, pela autoridade do Senhor Jesus. O verbo emudece, que quer dizer amordaçar, ser mantido sob controle, está no tempo presente, no modo imperativo e na voz passiva. Isso significa que o mar ficou quieto e permaneceu quieto. Jesus não se comporta como um rabino que ora, que intercede pelos que lhe foram confiados, mas fala como Deus, como o próprio Senhor. Com isso, Jesus, ao repreender a natureza, faz uso da sua condição de Criador e Senhor. E ele faz aquilo que apenas Deus consegue fazer, como está escrito: Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas, lá em Gênesis 8, versículo 1. Como também diz o Salmo 107, 29, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Aquilo que o Senhor fez no Antigo Testamento, Jesus Cristo da mesma maneira faz aqui nessa passagem. Jesus se identifica como Senhor por meio do poder dos seus milagres e da autoridade da sua palavra, a ponto de vento e mar obedecerem à sua voz. Irmãos, Jesus é Senhor, um termo grego, Kyrios. E como disse o apóstolo Pedro, lá em Atos 10, 36, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é Senhor de todos. Kyrios, no grego, no Novo Testamento, representa o nome Yahvé. Na antiga aliança, é o eu sou de Êxodo 3,14, o nome que Jesus reivindica em João 8,58, como está escrito: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus se utiliza desse nome.
Queridos, mesmo que o mundo não creia, e muitos que se dizem cristãos neguem essa realidade, o povo de Deus crê e se submete àquele Cristo, que tem pleno domínio sobre a natureza, pois ao mesmo tempo em que a criou, ainda sustenta como Senhor. Em segundo lugar, porque Jesus é Senhor sobre a natureza. Ele é Senhor porque a sua supremacia é reconhecida no dia da provação. Olhe para a Bíblia, versículos de 40 a 41. Está escrito assim: Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Depois que Jesus acalmou a tempestade na presença dos discípulos atemorizados, fazendo grande bonança, no versículo 40, ele os fez uma dupla pergunta. Na primeira, Jesus diz: Por que sois assim tímidos? Ou seja, por que estáis tão temerosos? Ou ainda melhor, qual é o motivo da covardia de vocês? Já na segunda, ele foi mais direto ao indagá-los: Como é que não tendes fé? Isto é, porque tendes medo? Vemos aqui que, primeiramente, eles tiveram um temor negativo. Isso porque, de acordo com Apocalipse 21, 8, aos covardes, aos incrédulos, diz a palavra: a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Os covardes, os incrédulos, não herdarão a terra. Jesus não os questiona dessa maneira pela falta de conhecimento deles. Eles já estavam passando algum tempo e aprendendo acerca da fé com ele, contudo, pela falta de coragem. A falta de fé não se dá necessariamente por falta de conhecimento. Podemos ter muito conhecimento e até mesmo conhecimento bíblico e mesmo assim fraquejar na fé. A fé dúbia geralmente se dá por falta de coragem. O espantoso milagre realizado e os questionamentos do mestre visavam aumentar a fé dos discípulos que estavam fracos, com uma fé pequena, que embora ainda não tivessem entendido totalmente Jesus, e só conseguiram o entender de maneira mais profunda depois de sua morte e ressurreição, os levou a uma confissão cristológica, ou seja, uma declaração de quem de fato Jesus era. É por esse motivo que no versículo 41 nós vemos uma confissão por meio de um grande temor e uma pergunta espantosa. Os discípulos estavam apavorados
perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A autoridade de Jesus permite uma grande calmaria que resulta em temor. Vejam que os discípulos temem novamente. Os discípulos foram possuídos de temor depois do milagre, depois da operação poderosa do Senhor sobre a natureza. Lucas, em seu evangelho, escreve que eles ficaram admirados. Só que dessa vez um temor positivo. Eles estavam estupefatos, uma demonstração de deslumbramento e reverência diante daquilo que eles haviam presenciado. O professor Robert Stein, comentando esse texto, diz que o temor é a experiência normal de estar na presença de Deus. Quando estamos na presença de Deus, nós temos um único caminho: temê-lo pela justiça, pela santidade, por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. E ele continua dizendo: de presenciar e experimentar o seu poder. O mesmo temor que torna a fé possível tomou os israelitas ao verem a morte dos egípcios, depois de passarem pelo meio do mar em seco, como diz o texto, Êxodo 14:31. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor. Olha que maravilha! Eles viram o grande poder do Senhor. O coração deles, ao verem aquilo, foi enchido de temor, e eles creram, eles confiaram no Deus de Israel. À semelhança de Yahvé, Jesus acabara de realizar um feito realmente sobrenatural, e isso levou os discípulos à seguinte conclusão interrogativa: quem é este? Eles ficaram deslumbrados, maravilhados, a ponto de perguntar: quem é este? É interessante que a resposta não foi dita por palavras nesse momento, mas posteriormente foi exclamada com alta voz por um homem endemoniado em Gergesa, quando eles chegaram até o outro lado do lago. E aquele homem, ao ver Jesus possesso por um demônio, por uma legião, ele bradou: este é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Capítulo 5, versículo 7. No decorrer da provação, a supremacia de Jesus foi reconhecida como prova do seu senhorio, tal como o ato de discipulado para os seus seguidores. Aqueles homens estavam aprendendo de Cristo ali. É por essa razão que os que amam e seguem a Jesus não estão isentos de provações. Na verdade, é na provação que a fé cresce. Na dificuldade, na tribulação, na tormenta, aqueles que estão enfirmados em Cristo têm a sua fé aumentada. É no dia da provação que a confiança substitui o medo. Nós deixamos de temer para confiar, como registrou Tiago. Tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações. Vejam,
estou passando por provações, dificuldades, estou alegre, estou cantando, estou exultando, estou perseverando, estou confiante. Essa é a caminhada cristã. Toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago 1, do 2 ao 3, quando estamos alegres, confiantes na provação, a nossa fé é aumentada, nós crescemos, ela é confirmada e isso produz grande perseverança em nós. Sendo assim, quais lições podemos aprender com este texto e colocá-las em prática em nossa vida? Em primeiro lugar, temos de crer que Cristo é Senhor, Kyrios, Yahvé, não somente sobre a sua igreja, mas também sobre a totalidade da criação, nos rendendo ao seu senhorio. Uma fé que nos leva à rendição, porque Ele é Senhor. Como também confiar em sua soberania sobre nós. Ele tem todo o domínio, irmãos. Cientes de que as provações nos fazem bem. Que isso, pastor? Eu estou sofrendo. Eu estou passando por adversidades. Eu não aguento mais. Isso está me fazendo bem? Sim. Conforme a palavra de Deus, conforme a caminhada, as provações nos fazem bem e somos mais fortalecidos nas adversidades da vida. Em segundo lugar, temos que ser menos medrosos e preocupados. Medrosos. Muitas das vezes somos medrosos, mesmo estando na presença de Cristo e preocupados. Será que existem medrosos na igreja e preocupados? Pessoas completamente tomadas de preocupações, a ponto de ficarem abatidas e até mesmo estagnadas. Temos que ser menos medrosos e preocupados e mais confiantes e dependentes de Cristo e de suas provisões sobre nós, dependentes de Cristo na nossa vida e em tudo aquilo que Ele provê para cada um de nós. Em terceiro, precisamos nos dedicar mais em conhecer a Cristo. Conhecer o Senhor, seu senhorio, seus atributos que são as suas qualidades. E conseguimos conhecê-lo por meio da revelação que é a sua palavra. Olha como nós conhecemos mais o nosso Senhor por meio de uma única passagem. Conhecê-lo também por meio de tudo que Ele mesmo faz, para que possamos conhecê-lo e honrá-lo. Irmãos, para que possamos honrar a Cristo, precisamos conhecer a Cristo, como Ele mesmo se revelou na palavra. Além disso, quando oramos com fé no dia mau, orar no dia mau, o Senhor é quem nos dá o livramento e o sustento, nos ajudando a vencer as inquietações do nosso coração. Imaginem vocês numa
tempestade, numa grande tormenta, numa grande provação, qual é a primeira coisa que você fará, que nós faremos? É orar ao Senhor, é clamar ao Senhor, e é Ele quem nos dá o livramento e o sustento, e também trata, opera, trabalha, aquietando o nosso coração. Em quarto e último lugar, devemos negar todo e qualquer ensino que anula ou diminui a plena divindade de Cristo. Diminuir a plena divindade de Cristo e a perfeita humanidade dele. Alguns ensinam que Cristo não é Deus, que Cristo é um Deus menor, é apenas um homem. Devemos negar esse tipo de ensino, porque ele não é bíblico, ele desonra a Deus, a Cristo, como também devemos negar aqueles que dizem que Jesus não foi plenamente homem, porque ele foi plenamente homem. É por isso que ele foi o nosso substituto e pagou pelos nossos pecados naquela cruz, no lugar de homens pecadores. Bem como negar a ideia de que o Senhor está ausente e não se importa com cada detalhe de nossa vida. Pelo contrário, o Senhor está presente na nossa vida e se importa sim com cada detalhe, com cada aspecto. Jesus estava presente naquele barco e estava cuidando de homens sem fé, de homens apavorados. Jesus estava tratando com o coração deles como um pai que cuida do filho. Por mais que nós estejamos passando por muitas tribulações, tormentas, dificuldades, questionamentos, crises, o Senhor é quem cuida de cada um dos detalhes da nossa vida, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Queridos, os mitos da era antiga são capazes de chamar e prender a nossa atenção. Entretanto, todos eles são desprovidos de veracidade e propósito divino. Apesar de muitos descrentes tentarem igualar o milagre de Jesus com esse tipo de literatura, o que Jesus realizou possui elementos distintos e uma historicidade fidedigna. O que Cristo fez foi algo incomparável. É por isso que hoje, por meio da pregação da palavra, vimos que Jesus é Senhor, que tem autoridade divina sobre a própria natureza, nos desafiando a perseverarmos com fé em todas as provações da caminhada. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida.